Olá, boa noite, amigos que estão aqui com a gente no Instagram essa noite de domingo, precisamente às 20 horas. Nós estamos dando início à primeira edição do Evangelho no Lar pela Associação Espírita Fé e Caridade. A gente vai começar daqui a alguns instantes. Essa iniciativa, eu estou chamando aqui a Júlia para entrar aqui comigo. Prontinho. A Júlia vai participar comigo aqui, muito prazer, eu sou Emília, e a gente vai fazer uma edição do Evangelho no Lar como a gente faz em casa, né, Júlia? Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Fiquei muito feliz com o convite de participar desse novo projeto da associação para unir cada vez mais os corações que estão dentro de casa. Então, nada melhor, né, Emília, para ter como tema de conversa o Evangelho no Lar. Isso mesmo. Então, a gente marca esse compromisso, né, aos domingos às 20 horas. Por vezes estaremos juntas, por vezes estaremos convidados também, né, Júlia? E a intenção é essa, é a gente fazer uma edição do Evangelho no Lar como a gente faz em casa. Então, se você já faz o Evangelho no Lar em casa, é mais uma oportunidade, né, de estar junto desses textos maravilhosos. E se você ainda não faz, quem sabe aqui pode servir também de um guia, de uma inspiração para você vir a começar a fazer o Evangelho com a sua família. O importante é ter uma data, né? A gente marcou aqui para a gente, será aos domingos, às 20 horas, então a gente vai marcar essa data e vai seguir essa data. E o restante do roteiro é muito simples. A gente vai fazer aqui um roteirinho bem básico e você pode depois usar esse roteiro na sua casa também. A gente começa com uma prece. E nessa prece você fala do seu coração, as palavras que você estiver sentindo, que você quiser comunicar, sejam os pedidos, os agradecimentos. No nosso caso, eu vou abrir aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse livrinho aqui. No item 6, a gente tem uma prece para início de reuniões espíritas. Então, eu vou ler um trechinho dessa prece e vou adicionar algumas palavras também, tá? Mas você pode fazer a prece inicial como você preferir aí na sua casa. Então, eu convido vocês que estão aqui com a gente a fecharem os olhos, aqueles que estiverem confortáveis, né? Levarem os pensamentos a Deus e a Jesus. E nós vamos pedir então ao Senhor Deus, onipotente, suplicar que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze e não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga da casa, que nos concede a oportunidade de dar início a mais esse trabalho, que possa ele acalentar os nossos corações nas noites de domingo. Que assim seja. Então, após a prece inicial, a gente faz a leitura, abre o Evangelho, né? Algumas famílias preferem abrir aleatoriamente, outras seguem o Evangelho nos seus capítulos, fica, né, à vontade, como você preferir. E se não tiver o Evangelho às mãos, pode usar outros livros da literatura espírita também, ou mesmo a Bíblia, ou mesmo qualquer livro que você se sinta à vontade de abrir um capítulo, ler um trechinho e comentar com a sua família, né, e fazer algumas reflexões. Então, eu vou pedir que a Júlia faça a leitura do Evangelho para a gente na noite de hoje. Boa noite, pessoal. De novo, mais uma vez, aos que estão entrando agora. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho. A gente escolheu iniciar pelo capítulo 5,
A gente não começou pelo início. O capítulo 5 são as bem-aventuranças. É um capítulo que a Emília, a gente está estudando em um grupo de estudos e a gente achou que seria um tema oportuno para o momento, para a gente iniciar com essa leitura. Vocês estão me ouvindo bem? Minha internet está funcionando? Então tá, vou iniciar a leitura, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, essa é a leitura inicial, é do Evangelho de Mateus e Lucas, essas partes que eu li. E agora o primeiro item, então, para a gente comentar hoje é justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, a leitura de hoje é essa, pessoal. A gente leu só o item 3, é uma parte pequenininha. Então, a ideia é fazer justamente dessa forma. Não precisam ser lidos grandes trechos, não precisa ser lido um capítulo inteiro. Na dúvida, lê menos, lê pouquinho, comenta, porque tem partes que é difícil mesmo. Às vezes a gente não entende, vai, volta, outro dia volta a entender. Então, vamos ler só um pedacinho e após a leitura, então, a gente vai tecer alguns breves comentários. Se vocês estiverem fazendo na casa de vocês e acontecer de estarem sendo feitos sozinhos, só você fazendo o evangelho no lar, teça um comentário, faça em voz alta, leia da mesma forma. É importante porque a presença não é só das pessoas que estão ali fisicamente, tem a presença, então, da espiritualidade que também está ali. Então, Emília, posso tecer iniciar com o meu comentário? Por favor. Eu acho muito bacana, principalmente por esse momento que a gente está vivendo, mas além disso, né, problemas e dificuldades, aflições, que é o tema, a gente sempre vai ter. E às vezes parece injusto, né? Algumas pessoas são tão boas, agem sempre de acordo com o bem, mesmo assim estão passando por sofrimento, seja de dificuldade financeira,
seja um ente querido que não trata tão bem, e a gente vendo isso de fora acha isso injusto. Mas o legal que ele coloca ali, que se a gente realmente crê em Deus, e esse Deus, ele é justo e bom na sua perfeição, tem que ter uma causa para isso. E nos capítulos seguintes, que a gente vai ler nos próximos encontros, ele fala da vida futura, mas ele também vai falar das causas, das aflições que foram causadas por vidas passadas também e na presente encarnação. Então é legal ter esse entendimento. A vida futura, ela nos dá determinado consolo, mas tem coisa que só é explicada pelas encarnações anteriores. Por isso que tendo o olhar só do aqui e do agora, às vezes parece realmente injusto. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, que tem um motivo para isso estar acontecendo, um aprendizado e algo para se evoluir a partir disso. Foi isso mais ou menos o que eu peguei, Emília. O que tu achou da leitura? Bacana. Gostei muito, Júlia. Gostei dos seus comentários também, porque traz para o momento atual, né, a importância desse trecho da justiça das aflições, e também esse trecho das bem-aventuranças que a gente está estudando, né, e que estão lá em Mateus, estão lá em Lucas e fazem parte do Sermão da Montanha. Eu gosto muito de pensar quando eu né, ouço ou leio a palavra de Jesus, né, na Bíblia. Eu gosto de pensar no contexto, né? Em que situação Jesus proferiu aquelas palavras, para quem, né? E a gente vê que aquelas pessoas que estavam lá ouvindo o Sermão da Montanha eram as pessoas que precisavam de um consolo, de uma certeza na vida futura e que o que elas estavam passando seria só o prelúdio de uma situação melhor que iria acontecer para elas, né? Era algo que ou estavam passando porque haviam, né, realmente necessitado daquela situação, daquela provação naquela vida mesmo, ou em vidas passadas. E Kardec organiza, né, o evangelho para a gente de uma forma muito pedagógica. Então, no capítulo anterior ao que a gente leu, no capítulo 4, a gente vai aprender a respeito de reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E logo depois do capítulo dos bem-aventurados dos aflitos, tem o Cristo Consolador, que aí a gente vai ver a respeito, né, das instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade, né, que fala muito a respeito da necessidade da doutrina espírita naquele momento e até hoje, né? Então, é muito interessante a gente tentar colocar esse contexto mesmo, né? Jesus estava ali consolando, Jesus estava trazendo a verdade para um povo oprimido, para um povo que estava realmente perdido, amargurado, que não via sentido naquelas dores, naquelas provações. E não são as provações físicas, né? Apenas. Não é só a doença que ele está adressando ali, não é só a fome do momento. Ele está falando de dores morais, está falando das dores espirituais, que Emmanuel também vem trazer para a gente essa diferença, né? As aflições que são físicas e as aflições que são morais, né? As aflições do espírito, que são essas que de fato nos transformam. Quando a gente trabalha, passa por elas, não é fácil, e isso, gente, estando aqui nesse planeta, né? Que a gente está vivendo um planeta de provas e expiações, às vezes a gente fala, né, a respeito das diferenças materiais da vida, puxa, alguém que tá, né, tem tão pouco, alguém que tem tanto. Mas se a gente for olhar a natureza das provações morais, essas não tem diferença para ninguém, não. Todo mundo que está encarnado aqui está passando por elas, né, em algum nível ou em outro. Né? Então a gente tem que entender também, através aqui dessa leitura da justiça das aflições, que essas aflições são as aflições da alma, são as angústias, né? É esse peso que às vezes a gente sente, inclusive nesse momento, passando por uma pandemia, por uma série de aflições, por uma série, né, de necessidades, às vezes emocionais, inseguranças, né? Então essas bem-aventuranças, elas vêm falar para o nosso coração, para que a gente, né, como disse a Júlia também, para que a gente se acalme, para que a gente entenda que existe um futuro, né, que Jesus preparou para a gente essa caminhada, né, que nada está acontecendo aqui por acaso, o acaso não existe no universo. Deus, diz aqui a leitura, é justo, então a causa é justa. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, do irmão X, Humberto de Campos, ele fala no livro Cartas e Crônicas, Júlia, psicografado pelo Chico Xavier. Ele explica um pouquinho mais a respeito dessas bem-aventuranças. Ele diz assim: bem-aventurados os que sabem esperar e chorar,
sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que o ferem abençoados aguilhões do socorro divino e compelidos para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Aí o que eu paro para pensar e que eu aprendi no nosso estudo sobre esse consolo, né? O que é esse consolo? Né? Será que então eu viver num reino de Deus, muito tranquila, em paz, ouvindo aquela música dos anjos, não vou ter preocupação mais nenhuma? Será que esse é o consolo que está sendo prometido? E aí a gente aprendeu que, na verdade, essa consolação referida no texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de conforto, de reconforto ou simples balsamização. Não é só aquele alívio emocional, né? Alívio da alma. O consolo é a oportunidade do trabalho. Muito interessante, né? A gente vê isso, porque se os que choram hoje, né, os que hoje estão na tristeza por algum motivo, uma perda, então são muitos os motivos no nosso mundo para a gente chorar mesmo, né? E tudo bem chorar, né? Mas para quem hoje chora, amanhã será dada a oportunidade de trabalhar, né? Será dada a oportunidade de conquistar as virtudes que são da alma. Então, era isso que eu tinha anotado para a gente comentar aqui, que sempre me conforta pensar nesse consolo, que não é o consolo só, né, de tá tudo bem, agora passou. Não, é o consolo de agora, chegou a vez de você ajudar quem está chorando. Não basta ser só bem-aventurado, não basta só ter aflições, né, Emília, para ser bem-aventurados. A gente tem que saber sofrer ainda. Pode chorar, pode sim, pode ter aflição, pode não, porque todo mundo vai sempre ter, né? Um momento ou outro a gente vai ter na nossa jornada aqui. Mas a gente tem que ir aprendendo aos poucos, a gente não vai aprender isso num dia. Mas a sofrer, a ter esse sofrimento, como é que se sofre, né? Chora, acontece, fica triste, mas não deixa isso parar. Que é aí que entra a lei do trabalho que você falou, né, Emília? Isso para mim, na doutrina espírita, é uma das coisas que mais me encanta. É essa lei do trabalho que está presente em todo cantinho da doutrina espírita, está lá a lei do trabalho, né? É a lei do trabalho que não nos deixa parar, não deixa a gente estacionar. Que nem um amigo nosso, seu Nereu, sempre fala, não deixa o passarinho criar ninho na cabeça. Então, o sofrimento, a aflição, ela vai acontecer. Mas a gente tem que cada vez mais aprender a superar elas. Porque é nessa superação e nessa oportunidade que a Emília falou de trabalho, é aí que vai vir a consolação. É aí que a gente vai se tornar bem-aventurados junto com Jesus. Mas o mais gostoso de tudo, Emília, para mim a consolação está em Jesus. Assim, pensar em Jesus já me consola, porque ele é essa exemplificação, né, de saber sofrer e de estar sempre trabalhando, de não parar. Então, a gente ainda tem essa ferramenta que é o Evangelho de Jesus nas nossas mãos, né? Então, é isso que é a importância também do Evangelho, da gente estar aqui semanalmente dentro do nosso lar, que é a nossa escola, é onde vão estar as causas de várias aflições, aqui dentro de casa. Então, é uma ferramenta para a gente sentar, harmoniza o nosso lar, harmoniza os nossos corações e dá uma energia, uma força para passar pelas aflições da semana que está se iniciando, né, Emília? Perfeito. Às vezes, na hora em que essa aflição está acontecendo, que a gente está no meio ali daquele, né, daquele redemoinho, como acontece muitas vezes, né, dessas dores que nos acometem, elas chegam sem a gente, sem pedir licença, né, muitas vezes, é muito difícil a gente ter esse discernimento, né? Quando a gente tem o hábito e a rotina do evangelho no lar, às vezes a gente tem a gente se dá esse tempinho da reflexão que ajuda tanto, né? De olhar para essa dor e pensar, puxa, há um motivo. Deus é justo. A minha avó, que foi a pessoa que me trouxe para a Casa Espírita, para a Associação Fé e Caridade, ela dizia assim, minha filha, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. E eu tenho isso comigo, assim, ela diz, Deus é justo, é isso. Então, se tem essa porta que está fechando, alguma janela vai se abrir. E um dia eu vou olhar para trás e vou agradecer, né? Às vezes vai demorar, né? Eu confesso que teve algumas aí que demorou 5 anos, né? Nessa encarnação, tô falando. Demora anos aí pra gente olhar para trás e dizer, nossa, obrigada, Senhor, por ter me dado a oportunidade de passar por aquela prova.
né? Bem ou mal, passei por ela. Obrigada pela oportunidade. É Legal. isso, Emília, Ju. a Fabiana fez um comentário aqui, uma Uhum. indicação de obra para usar no Evangelho no Lar, além do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu vou dar as minhas sugestões, depois pode acrescentar com as Tá, tuas. tá Aqui em bom. casa, gente, a gente usa o Evangelho para fazer a leitura principal e como complemento a gente usa o Evangelho por Emmanuel. A gente pesquisa o mesmo item em obra no Uhum. Evangelho por Emmanuel, é bem legal essa dinâmica. Agora a gente também está fazendo o trabalho de ler o Livro dos Espíritos. A gente é em 4 aqui em casa, então tem que ter alguns livros para ler. O Livro dos Espíritos, a gente lê uma pergunta e uma resposta e debate isso também. Então, todas as obras básicas da doutrina espírita, elas vão auxiliar. Além delas, tem o Pão Nosso, Vinha de Luz, todos esses livros de Chico, que tem as mensagens diárias, eu acho eles bem bacanas também para fazer o Evangelho. Tens alguma indicação também, Emília? Eu gosto de ler antes até da prece inicial algumas leituras para harmonização. Eu faço meu evangelho no lar com as minhas cunhadas. E a gente, cada uma traz uma leitura no início, né? Então, a gente tem usado muito Fonte Viva do Chico para fazer uma leitura de harmonização no começo. E às vezes até leituras que elas têm em casa, por exemplo, Minutos de Sabedoria, né? Eu já vi famílias também que no momento não tem o evangelho às mãos, tem uma Bíblia sagrada, então em vez de fazer a leitura do evangelho, abre a Bíblia, lê um versículo e comenta aquele versículo, fala a respeito, traz aquele texto para a vida atual, né? Acho que isso é importante, a gente trazer o texto para a nossa vida, para as coisas que estão acontecendo. A Elisa também falou que uma coisa muito interessante, quando tem crianças, né, fazendo evangelho conosco, tem famílias que têm obras espíritas para crianças no site da FEC, FEC, né, fec.org.br, você vai encontrar várias. Eu já tenho algumas aqui para minha filha, tem umas da Turma da Mônica, são muito legais, que dá para a gente abrir também. A série de Jesus e as Crianças também é bem legal, a sugestão da Elisa. Então, tem obras que são específicas, e se não tiver uma obra específica, também não impede, né, de ter essa criança pertinho, com uma atividade, fazendo um desenho, fazendo colorindo, né, que seja assim, só estando no ambiente. E a gente vai ver que é muito curioso que os gatinhos descansam na hora do evangelho no lar, né? Quem tem aqueles gatinhos nervosos pela casa, às vezes é o momento que eles começam a descansar, ficam quietinhos. As crianças também costumam descansar nessa hora. É muito curioso o trabalho que a espiritualidade também faz na nossa casa e no nosso lar, né? Para preparar o ambiente e fazer, né, com que a gente consiga executar esse trabalho, né? Que é singelo, são aí 20 minutinhos, né? Passando, é o tempo necessário, não precisa mais do que isso. Por isso também, Emília, que é importante o horário fixo e o dia fixo na semana, né? É um compromisso nosso dentro de casa, mas além disso, é um compromisso que a gente tem com a espiritualidade que se dispõe a vir até o nosso lar e ajudar nesse trabalho. Então, eles têm os horários, eles têm as programações dele, então tem horário para começar, não dá para atrasar 5, 10 minutos. Claro, às vezes acontece algumas coisas, mas assim, quem é trabalhador espírita sabe que no dia de trabalho, no dia de evangelho, sempre acontece alguma coisa antes para dar aquela mexida, né? Então a gente tem que ter esse compromisso de iniciar no horário, no dia, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Por isso que sempre tem que dar uma estudada qual que é o dia mais tranquilo, o horário mais tranquilo, que estejam todos em casa, todos que queiram participar. E eu quero reforçar rapidinho, Emília, antes de encerrar, que muita gente me pergunta isso, que às vezes mora numa casa com mais pessoas, mas que as outras pessoas não querem participar, não se sentem à vontade. Se deve fazer, se não deve, como é que faz, né? Gente, façam. Se for para fazer sozinho, sentem, façam sozinho, respeitem esse horário. A gente nunca sabe o dia de amanhã. As pessoas da nossa casa às vezes podem não se sentir à vontade num primeiro momento, mas às vezes depois de anos elas topam, elas participam. Então é importante ter esse momento, porque você não vai estar sozinho. A espiritualidade vai estar com você, vai estar ajudando. E meu comentário final, prometo, Emília, a espiritualidade está aqui higienizando o nosso lar nesse momento. Então, a gente também tem que fazer o nosso papel e higienizar o pensamento, não só na hora do evangelho. Acabou o evangelho, iniciou uma nova semana,
Eu digo iniciar uma nova semana, mesmo que seja no meio de uma semana, assim, né? Mas iniciou, mantém essa vibração, essa harmonização que a espiritualidade se dispôs a fazer. Elas não têm como fazer milagre, né? Não tem como vir ajudar e no decorrer da semana é gritaria, é briga, turbulações dentro de casa. A gente tem que ajudar a manter, então, esse ambiente também, porque o ambiente da casa é da onde a gente sai para o mundo, né? Então, a nossa casa ela tem que estar bem ambientada e tem que estar em paz, assim. Acho que é isso, Emília. Passo para ti a palavra, então, se quiseres fazer mais algum comentário. Não, eu queria só agradecer o pessoal que está aqui com a gente. Juscelina, boa noite, obrigada por ter vindo. Quando você fizer sozinha seu evangelho, faça em voz alta. Faça prece em voz alta, leia em voz alta o evangelho, faça os seus comentários em voz alta. Ah, mas a espiritualidade não consegue ler o meu pensamento? Consegue, muitos conseguem, mas não todos. Tá? Então, não são todos que conseguem, então, né? Por que não fazer essa gentileza de ler sim em voz alta? Obrigada, Perfeito. gente. Eu vou pedir para a Júlia fazer a prece de encerramento para a gente, então. E combinado, a gente se encontra aqui novamente no próximo domingo às 20 horas. Combinado, então. Pessoal, agora seguindo o roteiro do Evangelho, após a leitura e os comentários, se faz a prece final, então, para encerrar este momento. Então, vamos manter nossos pensamentos em harmonia, em gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso guia e nosso amigo, que se faz sempre presente em nossos corações, que está sempre ao nosso lado, torcendo por nós, nos guiando, independente do caminho que nos encontramos. Que nessa semana que está se iniciando, possamos contribuir dentro dos nossos lares pela harmonia, pela paz e pelo amor entre esses corações que convivem conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem.